Olá, bem-vindos ao Fazer Preço e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. Hoje vamos falar pela primeira vez sobre gestão do tempo. Vou falar de 8 pontos muito importantes na gestão do tempo. Não são técnicas, nem são truques, são só 8 coisas importantes sobre o tema para refletirmos em conjunto. Espero que te sintas mais leve no final deste episódio, com mais ar nos pulmões e mais tempo nas mãos. Este é um dos temas mais pedidos quando abro a caixa de perguntas no Instagram. Como é que fazemos com que o tempo chegue para tudo o que é preciso fazer durante o dia? Aliás, é mais do que como fazer com que o tempo chegue. O que nos preocupa é como ter disciplina para não cedermos às distrações, como manter o foco e ainda mais como ter tempo para o que importa e deixar de pensar em trabalho quando não estamos a trabalhar. Quero dividir este episódio por pontos. São 8. E mais uma vez, não são truques, nem são dicas. O primeiro ponto importante, e se calhar o mais importante de todos, é que provavelmente a culpa não é tua. Se estiveres perto de um esgotamento, ou se já tiveste um esgotamento, a culpa não é tua nem da tua má gestão do tempo. Já chega a estar-te a sentir mal, quanto mais estás a culpar-te por isso. Muito menos é da tua má gestão. A grande maioria das vezes não é que estejas a gerir mal o teu tempo. Estás a exigir demasiado do teu tempo. Quando nos sentimos assoberbados, ou mais grave, quando estamos perto de um esgotamento real, é porque está a acontecer demasiado na nossa vida. E ninguém aqui é super-humano. Todos temos um limite para aquilo com que conseguimos lidar. E não só temos um limite, como em alturas diferentes da vida, vamos ter limites diferentes. E importa respeitares o teu limite na altura da vida em que estás. Está tudo bem não exigir de ti o que vês outras pessoas a exigirem delas próprias. Ainda sublinhando, a culpa não é tua, porque há milhares de pequenas circunstâncias que contribuem para nos sentirmos ansiosos. Os contextos económico, social, ambiental, político em que nos inserimos podem ter um peso muito grande na nossa ansiedade e termos que tomar decisões difíceis, atravessarmos alturas difíceis na nossa vida pessoal. Não quero dizer que são todas estas circunstâncias, mas a larga maioria são coisas que não vais conseguir controlar. Se estiveres a sofrer de ansiedade, o problema principal raramente está na má gestão que fazes do teu tempo. Se existe má gestão do tempo, claro que sim. Mas isso também põe muita pressão individual sobre ti e não é a causa de todos os males. Se tens um trabalho que te exige estar no escritório 12 horas por dia, por mais que sejas boa a gerir o teu tempo, não vais ter livres mais do que outras 12 horas por dia, 2/3 das quais vais ter que passar a dormir. Antes de pôres as culpas todas em ti e achares que tens de mergulhar no Google à procura de uma solução milagrosa, avalia o teu contexto e, sobretudo, avalia como te sentes. Se estiveres perto de um esgotamento ou a ter crises de ansiedade, é 1000 vezes mais aconselhável procurares ajuda profissional do que tentares resolver isso com gestão do tempo. Se estás a atingir um ponto de ruptura, o que precisas é provavelmente de descanso. Não é do método mais eficaz de te concentrares durante 20 minutos. Por isso, o segundo ponto importante. Todos temos o mesmo número de horas no dia e o mesmo número de horas na semana e decidimos o que fazer com elas. A maior parte das tarefas consome-nos tempo, mas há outras que nos fazem ganhar tempo extra. É muito fácil fazer a distinção. Por exemplo, podes gastar tempo a cozinhar ou pedir takeaway. Gastas dinheiro, mas ganhas tempo. Muito do que consumimos no dia-a-dia é baseado nesta troca de dinheiro por tempo. Não sei se já viram um filme, mais ou menos, que é com o Justin Timberlake, em que, em vez de dinheiro, as pessoas ganham tempo. Então, os mais pobres vivem pouco e os ricos são eternos. Não estamos exatamente nesta distopia, mas há pessoas, no entanto, que têm dinheiro suficiente para multiplicar o seu tempo ocupando o das outras pessoas. E a isso damos o nome de contratação. Delegar tarefas, por mais pequenas que sejam, é um bónus no teu tempo. Nesse raciocínio, quanto mais tempo consegues comprar das outras pessoas, mais tempo tens. Se contratares alguém para, por exemplo, tratar da tua contabilidade, durante 3 horas por dia, o teu dia de trabalho, em teoria, vai passar a ter 3 horas extra. Espero que faça tanto sentido
para vocês como está a fazer na minha cabeça. Pensar desta maneira pode mudar não só a maneira como delegas tarefas, mas a forma como trabalhas para outros. Além da qualidade do teu trabalho, estás a vender-lhes o teu tempo. Quando pensamos em valor hora, isto pode ser mais evidente, mas nem sempre, quando fazemos um orçamento global, vemos o tempo como uma coisa preciosa e democrática. O tempo é dos melhores argumentos para convenceres um cliente a contratar-te, em vez de contratar outra pessoa. Porque és mais eficiente, por exemplo. Ele vai gastar mais dinheiro, mas vai ganhar tempo. E depende do que é que vale mais para ele. Voltando ao início, todos temos o mesmo número de horas por dia e lembra-te disso quando negociares o teu trabalho a um cliente te ligar fora de horas. Eles não se vão lembrar, mas também têm o mesmo número de horas no dia do que tu. Podem não querer saber em usá-las da melhor maneira, mas tu queres. Então, terceiro ponto sobre a gestão do tempo. Não cries para ti uma situação em que não consegues cumprir nada do que devias ter feito. Isto pode parecer muito básico porque é mencionado em milhares de listas de dicas sobre gerir o tempo. Mas quando fizeres a tua lista de tarefas para o dia, evita que seja só qualquer coisa como fazer a identidade gráfica da loja de gelados. É que para começar, a menos que o teu dia esteja muito livre e sejas super eficaz, definires uma identidade completa, desenhares o logotipo, criares alguns materiais, preparares uma apresentação, não vai demorar um dia, vai demorar mais. E depois, essa tarefa tem várias pequenas tarefas lá dentro. Ao planeares o projeto, define-as a todas passo por passo. Não só te ajuda a perceber exatamente o que tens de fazer nesse dia, como a compreender melhor a complexidade e as partes do trabalho que tens que fazer e que entregar ao cliente. E além disso, são mais itens para riscar ao longo do dia, e toda a gente gosta de riscar itens da lista de tarefas. Partir em tarefas pequenas é um clássico e eu disse-te que estes pontos não iam ser dicas, por isso a mensagem aqui não é tanto o que tens que fazer, mas mais não te proponhas a tarefas impossíveis porque isso só vai trazer frustração ao final do dia. Vais olhar para o que tinhas de fazer e não acabaste nada porque simplesmente definiste objetivos impossíveis. Se tivesses um chefe que te mandava fazer uma identidade inteira e exigia que a tarefa estivesse concluída ao fim de um dia, não ias sentir que era injusto e que provavelmente devias despedir-te. Provavelmente. Por isso, e também não fazias isso com alguém que estivesse a trabalhar para ti, em princípio. Ias ser muito mais sensata e realista na definição de objetivos. Por isso, se não gostavas de ter um chefe assim, e se não serias assim para outra pessoa, então também não sejas um péssimo chefe para ti mesma. Se é para trabalhares para ti, ao menos que sejas um bom chefe. Quarto ponto importante. Rejeita o culto da agenda cheia. Uma agenda cheia não é sinónimo de sucesso. Não só não é verdade, como é super antiquado. A menos que estejas na bolsa de Wall Street dos anos 80, o maior indicador de sucesso hoje não é propriamente dinheiro, mas é também teres tempo. O paradigma de uma pessoa de sucesso há 30 anos atrás é alguém que não tinha tempo para nada e estava sempre a atender o telefone, mas hoje alguém com muito sucesso, se calhar é alguém que trabalha 3 horas por dia e consegue ter a vida que quer. Mostrar que tens a agenda cheia e que és uma pessoa muito ocupada não tem só a desvantagem de não teres tempo para a vida no geral. Também pode passar a mensagem de que não se pode contar contigo porque não tens tempo. Aí a primeira a sofrer é a tua vida pessoal. Se nunca tens tempo para dizer que sim, vais deixar de ser convidado para as coisas. E depois pode passar para a tua vida profissional. Se estás sempre a viver ontem, chegas atrasado porque tens mais compromissos do que é humanamente possível. E os teus clientes vão começar a sentir que não tens tempo para os ouvir e se calhar não tens tempo para o trabalho que precisam que tu faças. Claro que há alturas, e espero que aconteçam na tua vida, e na minha também, em que a agenda está realmente cheia. Há 3 reuniões seguidas, precisas de lidar com 4 ou 5 projetos ao mesmo tempo. Pode acontecer, mas têm de ser exceções e não a regra. E mesmo quando isso acontece, não faças disso a tua medalha de honra. Rejeita esse culto de que estás sempre ocupado. Não teres tempo para respirar durante meses não é algo que te devias orgulhar. A menos que sejas uma super mulher, a probabilidade é que fiques esgotada
e tens de voltar ao ponto 1. Vê o teu trabalho como uma maratona, com uma certa velocidade, mas com ritmo. Com uns sprints de vez em quando, porque é preciso. Ninguém aguenta o ritmo de sprint com a duração de uma maratona. Se fizeres conta que sim, só vais fazer as pessoas à tua volta não só sentirem que não tens tempo para elas, como sentirem-se inferiores por não acompanhar o teu ritmo. Quinto ponto. Gostar do nosso trabalho pode tornar as coisas confusas. É que de repente vais a ver e o teu lazer quase parece trabalho também. E não consegues separar. E se o trabalho for o que te motiva a trabalhar? Porque simplesmente gostas mesmo muito daquilo que fazes. Bem, primeiro, é certo que não vais gostar todos os dias. E sim, admito que existem pessoas, e que podes ser uma delas, que me estás a ouvir, que trabalha com a ambição de trabalhar ainda mais. Normalmente chamamos essas pessoas de viciados em trabalho. Mas se o trabalho for ilustração, parte do teu lazer pode incluir desenhar. Vais proibir-te de desenhar pela alegria de desenhar, se é das coisas que mais gostas de fazer, só porque é parecido com o que fazes quando estás a trabalhar? Claro que não. Se calhar, neste momento até já percebeste a diferença entre os dois. Sim, até há trabalhos que gostas mesmo de fazer, mas a distinção entre desenhar por trabalho e desenhar por lazer é bastante concreta. Nem que seja porque, quando fazes por diversão, podes desistir a meio, ir a uma aula de samba e ninguém se importa. E qual é a mensagem deste ponto 5? Não te vais proibir de fazer o que mais gostas, só porque parte disso também é o teu trabalho. As fronteiras não estão definidas. Eu sei que há muita conversa e dicas por aí sobre como definir fronteiras entre o pessoal e o profissional e sobre deixar o trabalho fora de casa ou só naquela divisão da casa onde trabalhas e fechar a porta, mas convenhamos que isso é praticamente impossível quando tu és o teu trabalho. É que ter o nosso negócio, ou nós sermos o negócio, é pôr uma fatia de nós lá, nem que seja uma fatiazinha de fiambre finíssima, parte de nós está lá. Vamos sofrer com ele, vamos celebrar as coisas boas, chorar com as más, e não vai dar para fechar a porta do escritório e pronto. Não se pensa mais nisso, porque isso não é realista. Vais pensar em trabalho, vais ter ideias quando estiveres no banho e vais querer desenhar quando estás de férias. As duas coisas estão juntas. Isso não significa que estejas sempre a trabalhar e a cultivar o ponto 4, de ter uma agenda sempre cheia. Porquê? Porque podes abandonar. Podes dizer, tchau, e agora apetece-me andar de bicicleta, ver a novela, ir comer um kebab, ir à segunda aula de samba. É isso que é verdadeira fronteira entre aquilo que fazes por prazer e aquilo que fazes por trabalho. A liberdade de fazer o que bem te apetecer. É muito importante para nós lembrarmos do que nos trouxe até aqui. A diversão que tiramos de escrever, ou de desenhar, ou de imaginar coisas, ou de tocar um instrumento. É importante não nos esquecermos desse laço inicial e essa motivação que nos fez escolher esta área. Sobretudo nos dias maus. E não é o talento, não é a vocação. É mesmo gostar de criar coisas e de fazer. Fazemos coisas a parecer de nada. E é por isso que estamos aqui. 6º ponto. Este é bastante curto. Para o que precisas de tempo. Como o nosso trabalho são coisas que até gostamos de fazer, como eu estava a dizer no ponto anterior, às vezes esquecemos de que a maior parte de nós não trabalha só para trabalhar mais. Trabalhamos para conseguir outras coisas, seja uma vida mais estável, seja reconhecimento ou mesmo mais tempo livre. Pensa na tua vida a longo prazo. Eu sei que é difícil, mas tenta fazer esse esforço. Para o que é que gostavas de ter mais tempo? Seja para ver mais os teus pais ou os teus avós, para viajar, para tirar todas as manhãs de folga, deambular pela cidade e pelos cafés, para pintar, para ir à terceira aula de samba, seja qual for a resposta, que seja o teu foco. E de repente tens um plano a longo prazo. O 7º ponto chama-se ginástica do tempo livre. Um sentimento de culpa invade-te sempre que tens tempo livre. Não consegues estar presente quando estás com os teus amigos porque não consegues desligar do trabalho. A solução para isto é começar pequeno. Combinas qualquer coisa, comprometes-te a não falar de trabalho uma única vez e a não olhar para o telemóvel. Fazes uma lista de tarefas muito pequenas e cumpres todas. Depois tiras uma hora só para ti, para fazer o que quiseres.
Se for difícil, planeia antecipadamente o que te apetece fazer quando tiveres tempo livre. Mata a espontaneidade, para não chegares ao momento em que tens uma hora livre e tens um bloqueio criativo. É uma espécie de síndrome da folha em branco, mas versão tempo. Acontecia muito quando estava na faculdade que, depois das entregas e daquela febre do trabalho, ficávamos a olhar uns para os outros com uma sensação estranha de que tínhamos alguma coisa para fazer e ninguém se estava a lembrar. E depois caía a ficha e celebrávamos. Mas na vida real as entregas não têm um fim, a não ser que o imponhas. Por isso, impõe. Dá-te tempo para te habituares ao tempo livre. Parte desse sentimento de culpa, se calhar até vem de quando tens um dia livre, passas o dia todo no sofá a ver Netflix. E se esse for o teu caso, que muitas vezes é o meu, obriga-te a fazer planos. Vai dar um passeio, combina alguma coisa com alguém, vê um museu. A mensagem do ponto 7 é mesmo esta. Se não estás habituado a descansar, não aches que é uma coisa natural, só porque é suposto ser fácil. Não é. Se não faz parte dos teus hábitos, por isso vai ser difícil. Como qualquer coisa saudável que queiras incluir na tua vida quando ela não está lá, vai ter que ser aos poucos, vais ter que criar esse hábito. E passa-se mesmo com o tempo livre. E o título deste ponto, que é Ginástica do Tempo Livre, é dedicado à minha mãe, que ainda hoje chama ginástica a todo e qualquer exercício físico. É um termo que eu adoro porque me lembra sempre as velhinhas da hidroginástica de touca na piscina, cheias de tempo livre. E é mesmo isso. Vivam o vosso tempo livre como se fossem reformados. 8º ponto sobre a gestão do tempo. O que é para ontem normalmente não é. Quando um cliente te pede uma coisa urgente, tenta aos possíveis para ele fixar um prazo real. Seja um dia da semana, seja um dia do mês. Se ele não souber, pergunta-lhe quando é que vão tomar uma decisão em relação àquele assunto. É que às vezes a nossa má gestão do tempo é um efeito colateral da desorganização dos outros. Por isso podemos dar-lhes uma ajuda e a perceber os timings das coisas. Se calhar o que eles acham que é urgente pode ter um prazo fixo, até sexta-feira e não para amanhã. E ambas as partes vão ficar mais confortáveis com isso. É que há pessoas muito desorganizadas com o tempo e simplesmente não conseguem marcar prazos. Se conseguires definir tudo no início do projeto, excelente. Se não conseguires, avalia a urgência de cada pedido urgente e se deve realmente passar à frente nas tuas prioridades. E agora um ponto extra sobre a gestão do tempo, que não é bem um ponto, é um exercício para saberes para onde vai o teu tempo quando não estás a ver. É um exercício inspirado num método de gestão do tempo chamado 168 horas, que é o número de horas que todos temos numa semana. Este método pede para fazeres uma lista do número de horas que gastas em cada coisa a cada dia durante uma semana e depois adaptas para a semana seguinte para aperfeiçoares a maneira como distribuis o teu tempo. A primeira vez que fazes isso, no fundo, é um diagnóstico e é a maneira mais eficaz de perceberes para onde vai o teu tempo quando não estás a ver. É muito simples. Ainda não experimentei uma semana inteira, mas já percebi que num dia normal durmo 8 horas ou 8 horas e meia, tiro 1 hora ou 1 hora e meia de manhã para beber a minha cevada, porque não bebo café, ler os e-mails, responder aos mais rápidos. Sei que trabalho 6 a 8 horas por dia, dos quais 1 hora de certeza que é distração e mudança de tarefas, e das restantes horas sei que pelo menos 3 são a cozinhar e a comer, e as restantes são lazer na maior parte dos dias. Obrigo-me a que pelo menos 30 minutos disso seja ocupado com exercício, porque tem de ser e tenho que me obrigar. E em alguns dias tenho que ir ao supermercado e planear refeições e arrumar a casa e essas coisas da vida, mas a maior parte das vezes consigo tirar 3 ou 4 horas para fazer o que eu quiser. E às vezes isso é trabalhar noutras coisas, minhas, pessoais, ou desenhar ou escrever. Às vezes fico só a jogar Sims e a ver televisão. Outras vezes inscrevo-me em eventos, como aconteceu esta semana com o Drink and Draw e a Ladies Wine and Design de Aveiro. E mesmo assim,
Não sinto que todos os meus dias sejam especialmente produtivos. Há muitos dias e às vezes há dias mesmo bastante maus, em que fecho o computador e desisto. O que também é uma vantagem de ser freelancer, é decidir que a nossa folga vai ser na terça e não no sábado, porque estamos mesmo a precisar que seja na terça. Vou experimentar fazer isto uma semana inteira para perceber para onde vai o meu tempo e dividi-lo mesmo por tarefas. Experimentem também, sobretudo se sentem que o tempo está a escapar das mãos, é que ele está a ir para algum lado. Espero que tenham gostado deste episódio e tornem este monólogo um diálogo. É uma má piada. Falem comigo sobre a vossa gestão de tempo pelo Instagram ou por e-mail e se quiserem rever por escrito, o que disse aqui mais ou menos está completo em luscofia.com. E não se esqueçam de seguir, comentar e partilhar este podcast com os vossos amigos freelancers em apuros.